Olá para você que acompanha o canal no YouTube da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, ADEME Amazonas. Está começando mais um episódio do Papo Imobiliário, levando as discussões sobre o mercado, as melhores informações para você. E hoje, antes de apresentar os nossos convidados, eu quero desejar boas-vindas para quem vai me ajudar nessa mediação, que é a nossa diretora de comunicação da ADEME, a Graube Lauschner. Seja bem-vinda, Graube, mais uma vez. Prazer é meu, esse espaço que a ADEME oferece ao mercado para ajudar na profissionalização e na elevação do mercado imobiliário do estado do Amazonas. É uma grata satisfação estar presente. E para você que acompanha o nosso canal, o nosso podcast, você já está ali curioso, porque todas as vezes que a Graube está conosco aqui, seja como mediadora ou como entrevistada, a gente já sabe, já faz a nossa pipoca, porque vem informação boa sobre o mercado imobiliário. E eu vou deixar essa responsabilidade de apresentar os nossos convidados justamente para ela. Graube, é contigo. Quem é que está com a gente aqui hoje? Então, o mercado imobiliário nacional conta com uma associação que já tem 25 anos. E a minha idade. Que é a Associação Brasileira de Mercado Imobiliário, uma associação seríssima, onde estão inseridas as maiores imobiliárias do país, e eles escolheram o Amazonas para iniciar suas visitas institucionais, né, prestigiando o nosso estado. E nós temos aqui presente o Henrique, que é o presidente do Conselho Superior da BMI, e o Alfredo, que faz parte do Conselho Superior, ambos ex-presidentes da BMI, e é para nós uma janela de oportunidade para entender essa movimentação nacional hoje em relação à tokenização, ao avanço da inteligência artificial no mercado imobiliário, as soluções de garantia, o aluguel, que hoje foi aprovado o projeto para que seja consignado como garantia em folha de pagamento, e vislumbrar a grandiosidade do mercado imobiliário nacional, colocando seu braço no Amazonas aqui através da Lauschner. Perfeito, então sejam muito bem-vindos, Henrique, Alfredo, ao nosso bate-papo, ao Papo Imobiliário. A gente tem, acho que um pouquinho mais de um ano de podcast, e é a primeira vez que a gente tem aqui, né, pessoas, né, a gente tem pessoas que participam, que são especialistas no assunto, mas é a primeira vez que a gente recebe alguém de nível nacional, né? Muito bem-vindos ao podcast Papo Imobiliário. Muito obrigado, é um prazer imenso. É a primeira vez em Manaus. Me arrependo, acho que eu já era para ter vindo. Depois daquela apresentação de ontem, assim, sensacional. Comeu jaraqui? O jaraqui é o peixe local que dizem que comeu jaraqui não sai mais daqui. Não sai daqui. Já alertei eles. É verdade. Mas é um imenso prazer estar em Manaus hoje, estar presente em Amazonas, no Amazonas. Dizer que é uma satisfação muito grande estar com a Graube aqui. E começar depois de um planejamento estratégico realizado do Conselho, e uma das questões formalizadas é nos aproximarmos cada vez mais dos nossos associados, né? A importância desse Estado no Brasil, no mercado imobiliário, nos fez pensar que deveríamos começar por aqui. Hoje nós estamos presentes aí em mais de 250 cidades, uma entidade que participa em 23 estados. O conhecimento gerado por tudo isso é gigantesco. A gente veio aqui para conhecer a empresa em si, aprender com a empresa, porque essa troca de informações é gigantesca. É um imenso prazer, resumindo, é um imenso prazer estarmos juntos. Bem-vindo, então. Alfredo, bem-vindo também. Também quero agradecer aí, enfim, a ADEME, né, Maurício, a Graube como diretora de comunicação, e também, para nossa felicidade, né, eu enquanto presidente, tive a felicidade de fazer o convite para Manaus, para o Amazonas, para Lauschner e a Graube, né, por ser a nossa mais nova associada, inclusive, né, e como bem disse o nosso presidente Henrique, a quem eu cumprimento aqui também, por estarmos aqui participando. Uma honra estar com o nosso presidente, que tem uma folha de serviços prestados ao mercado imobiliário que só o Henrique tem, que realmente muito bem representado aqui, para falar um pouco do mercado, e a Lauschner, que, na verdade, quando nós
procurávamos identificar o que de melhor nós tínhamos no mercado imobiliário pelo estado do Amazonas. Não demorou muito para chegar no nome da Grauben, ou seja, por todo o trabalho que ela vem desenvolvendo aqui, pela energia, pela ética, pelo profissionalismo, tudo que nós cultuamos dentro de uma associação de capilaridade nacional, que é a nossa, assim a gente pode dizer, da nossa ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que está realmente presente em vários estados, aqui hoje, inclusive, estado de São Paulo, que sou eu representando o estado de São Paulo, e o estado do Rio Grande do Sul, da qual o Henrique muito bem representa. Então vamos lá, vamos entender, para quem está nos assistindo agora, pode estar se perguntando o que é a ABMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que está ali presente em várias regiões do país, mas vamos entender como é que isso já tem 25 anos, né? Então como é que esta associação atua? De que forma vocês estão atuando no mercado a nível nacional? Dando essa assistência, né, para o mercado, representando de uma forma muito presente o mercado imobiliário. Desculpa, a ABMI surgiu na curiosidade, né? Duas pessoas amigas resolveram aprender com outros amigos, né? Então o Joaquim e o Roberto, um de São José do Rio Preto e o outro de Marília, resolveram ir a Curitiba, e conheceram a Apolar, uma empresa que se tornou também fundadora da ABMI, e foram trocar informações, aprender um com os outros. Isso foi o mote inicial, assim. E depois de aprender algumas coisas entre eles, passado rapidamente, 2 horas, 1h30, 2 horas de conversa, ao sair, um deles pergunta: por que a gente não faria isso com outras empresas nacionalmente, para que a gente possa compreender, para que a gente possa aprender a cada região o que está sendo feito de diferente. E aí eles 3 começaram a convidar outros associados, e isso foi uma prática, começou a crescer somente para troca de informações. Lá em 96, se não me engano, foi fundada a ABMI, eu entrei em 98, 2 anos após a sua fundação, e começamos a ver o crescimento rapidamente do interesse de cada empresário aprender um com o outro. Isso fez com que a associação se tornasse grande, né? Como eu disse anteriormente, hoje temos 250 cidades representadas nesse Brasil, e esse modelo, a ABMI passou a ter representatividade. Isso nos fez pensar que, como a gente faz 3 encontros anuais, seria muito pouco. A gente faz ainda, além dos encontros presenciais anuais, a gente faz eventos de vídeo, eventos diretamente direcionados a alguns problemas de mercado. E o que aconteceu com isso? A gente resolveu, dentro do Conselho, fazer essa aproximação com os associados, para que se torne isso uma prática muito melhor, uma prática muito mais próxima, né? E, feito isso, a gente tem aprendido muito com cada empresa do mercado imobiliário. Perfeito. Eu sempre digo que eu sozinho não tenho força, mas quando a gente junta uma galera, no coletivo ganha representatividade. Então é muito bom quando o mercado imobiliário se junta, não como concorrentes, mas como aliados em uma luta, né, do mercado, da classe. Então eu acho que funciona dessa forma, e é por isso que também a ADEME tem uma história não tão de 25 anos, mas de 11 anos, mas que vem conquistando, né, o seu espaço, né, Grauben? Vem conquistando ali a representatividade do mercado aqui a nível estadual. É isso? Eu queria fazer uma observação aqui, Maurício, que há um tempo atrás eu recebi um acionista do Banco BTG aqui, e ele falou: Grauben, hoje todas as grandes imobiliárias do país são empresas familiares. E aí eu queria falar que sobre essa mesa está a Lauschner, com 13 anos como correspondente Caixa e completando 10 anos de mercado imobiliário, né, uma das únicas imobiliárias a atravessar uma década no estado do Amazonas. E a empresa do Henrique tem 40 anos. Nossa. Foi o primeiro Caixa Aqui, primeiro código de Caixa Aqui da Caixa Econômica Federal no país,
foi da imobiliária dele. E a empresa do Alfredo tem 76 anos e está... 78 anos. Põe mais 2. Aliás, dia 19 nós vamos fazer 78. Terceira geração da família à frente de uma operação imobiliária. Sim. Então a gente vê que lar, que imóveis conversa muito com isso da gestão familiar e de uma família reconhecida pela sociedade como uma família merecedora do respeito e da confiança de eu entregar meu patrimônio para a administração. Nossa, perfeito, né? Bonito, né? E são muitas gerações, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender, né, com mais de 40 anos, com quase 80 anos. Quase 80. Né? Então, são muitas fases que foram vivenciadas por vocês do mercado imobiliário. Muitas transformações. E eu sei que não existe uma receita de bolo, né? Mas eu acho que com a experiência de vocês, a gente consegue, de fato, olhar o mercado mais amplo e as transformações de ciclo que a gente vivencia, né? Pela sociedade. Você falou um negócio espetacular aí, Maurício, porque, na verdade, isso que é a beleza e a estrutura de uma associação. Porque esses anos que se tem de cada um, que se entregam nesse interrelacionamento, e somos a única empresa, uma única associação que congrega empresas imobiliárias do país. Então, nós temos também o fato de sermos únicos, porque é muito complexo esse processo de existir enquanto associação. Imagine estruturar a ADEME aqui, o quanto que é difícil se fazer uma entidade funcionar localmente, regionalmente. Imagine nacionalmente. Ou seja, então, estruturar isso com a complexidade de cada um, com as diferenças de cada um, e juntar e dizer, nós temos semelhanças, e temos o que trocar, e temos o quanto crescer para a gente poder se desenvolver. É isso que nos leva a esse processo que a gente vem realmente crescendo com qualidade enquanto associação, no desenvolvimento do quê? É melhorar o serviço que prestamos para a população. Porque o único propósito que temos, além, é claro, de a gente estudar melhor nossos processos, por que fazemos isso? Né? Por que desenvolvemos isso? Por que trabalhamos dessa maneira? É para o nosso cliente final. Nós precisamos melhorar o serviço que prestamos para o nosso cliente final. Quem ganha com isso, claro, as nossas empresas melhoram e se desenvolvem, mas quem ganha com isso é o nosso cliente. O alvo é sempre o nosso cliente. Perfeito. E vamos falar da visita de vocês aqui no Amazonas, né? Porque a gente entendeu que essa participação da associação, de fazer nessa integração das regiões, de entender, né, que cada região tem a sua peculiaridade, tem a sua singularidade, tem os seus desafios, tem as suas vitórias. E por que o Amazonas foi escolhido como... Foi o primeiro ou um dos primeiros? O primeiro estado da associação chegar, né? Quero conhecer o Amazonas. A grandiosidade desse estado, a beleza desse estado, o mercado que existe aqui. Hoje nós temos um programa Minha Casa Minha Vida que não para de crescer. Nós temos que aprender. Ela não pensa que a gente veio ensinar. A gente veio aprender também. É a rainha do Minha Casa Minha Vida. A gente veio à busca de conhecimento. Isso é uma troca muito sincera. É uma troca exatamente para melhorarmos os nossos processos. Então, a gente vem, ela questiona e nós questionamos, né, esse conhecimento. Mas o Estado é muito representativo e não poderia ser diferente. É a nossa... Última associada. A Glauben é que chegou. O fator, como eu disse antes, nós fazemos 3 encontros presenciais e esse era o motivo de aproximação, né? De vir até o Amazonas e entender como funciona esse mercado regional. Ontem nós estávamos debatendo sobre garantias locatícias, né? E ficamos surpresos, porque aqui é uma taxa só de caução, coisa que no Brasil já mudou bastante, né? Mas ficamos surpresos com isso, e eu acho que aí tem um caminho muito grande para crescimento, vamos dizer assim, para a gente entender também se é possível a gente fazer isso lá, Alfredo, ou não. Né? Então, começamos exatamente, mas eu acho que acima de tudo pela grandiosidade desse Estado e pela empresa que hoje representa a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, aqui, com essa pessoa extraordinária que estamos aqui em frente. A Glauben, a Lauschner é a Associação Brasileira aqui no Estado do Amazonas.
Perfeito. Depois de toda essa declaração, Grauber. De amor, né? Pelo Amazonas. Então, assim, gente, sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que o mercado local também tem muito a repassar para vocês, assim como vocês, né, para o mercado local. O Amazonas, sim, vem se destacando, a Grauben, que faz parte da ADEME, né, pode confirmar. Né, a gente fez uma coletiva, tem algumas semanas atrás. Crescido, né, Maurício? Ano a ano. A gente está no mesmo... durante os últimos 6 meses foi 1 bilhão... 400 alguma coisa, quase 1,5 bilhão só dentro desses 6 meses, né? E é muito parecido com o resultado do ano passado, muito parecido com o mesmo período do ano passado. E a gente tem ali, claro, um ano de desafios, né? Juros altos, a gente tem ali um ano eleitoral, a gente tem muitas situações que podem ali, de uma certa forma, Copa do Mundo que passou. Então, a gente tem ali um ano de desafios para o mercado, né? E mesmo assim, o mercado local conseguiu dar o destaque merecido. E aí eu passo a bola para a Grauben para a gente entender esse cenário local e para que vocês também possam contribuir que se isso é uma realidade a nível nacional, se esses desafios, essas preocupações também é a nível nacional, né, Grauben? Então, a gente, apesar do programa Minha Casa Minha Vida ir se estendendo cada vez mais as faixas, a gente percebe uma retração no crédito da Caixa Econômica Federal com as entrevistas presenciais. Então, o cliente foi aprovado e o gerente faz a entrevista gerencial e fala, não, a Caixa não quer esse cliente, mas depois de já ter concedido uma carta de aprovação. Então, a gente começa também um debate a respeito do porquê se utiliza a renda bruta na análise, se na hora da entrevista gerencial nós estamos considerando a renda líquida e achando que esse cliente pode inadimplir, então a Caixa não quer, né? Então, é um momento de readaptação que eu digo vai separar o joio do trigo. Das empresas que conseguem traçar um perfil socioeconômico do cliente dela adequado ao produto que está sendo comercializado. Nem todo mundo vai sobreviver, nem todo PJ vai sobreviver esse período. É normal, a gente já atravessou a crise de 2015 e a gente sabe disso. Mas uma grata satisfação que a gente tem no mercado imobiliário local hoje é que a gente está vendo explodir os lançamentos de estúdio, de short stay. Que era algo que até um tempo atrás Manaus desconhecia, né, Maurício? Verdade. Então, a gente tem períodos aqui da pesca esportiva, do boi de Parintins, em que há uma superlotação da hotelaria local e não há oferta suficiente de Airbnb bem localizado para esse turismo nacional e internacional. E o mercado imobiliário local ainda confunde muito, e é isso que eu vou pedir que vocês acrescentem para nós. Ah, mas o meu cliente já investiu em flat lá atrás, ficou no pool, não foi rentável, como vocês estão dizendo que vão ser os estúdios. Se vocês poderiam traçar esse paralelo e falar para o mercado Amazonas a diferença de um flat no pool e o que é o short stay de um estúdio. Eu sou construtor também, como tu sabes, Glauber. E nós estamos terminando agora 86 apartamentos short stay. Esse movimento foi no Brasil inteiro, né? Foi no Brasil inteiro. Nós vamos inaugurar agora a entrega, nos últimos dias de setembro, a gente faz a entrega de 86 apartamentos e a gente fez uma inovação lá, fez um food hall no térreo desses 86 apartamentos de lado a lado. São 1.000 metros quadrados de alimentação, que vai servir esse público que vai chegar também, porque somos muito carentes em hotelaria. Tá? A grande vantagem que eu acho que nesses últimos anos, principalmente, para fazer a relação, foi que antigamente tu ficava no flat na mão de um único administrador. E nesse Brasil, nesse mundo que a gente vive hoje, surgiram o Airbnb, o Booking, o Hotéis.com, surgiram várias plataformas que fizeram com que a locação realmente acontecesse. E que rentabilizasse mais sobre demanda, sobre alta demanda, né? E o imóvel normal hoje, quando a gente chama normal, a locação normal está 0,7, 0,8, a gente já considera uma boa locação. O short stay hoje tem se demonstrado a 1,1, 1,2. Já tirando os valores da administração das plataformas. Então, eu acho que esse caminho
se tiver bem localizado, se tiver bem estruturado, se tiver atratividade suficiente, eu não tenho dúvida que é um belíssimo investimento. Dificilmente teremos no mercado imobiliário um investimento tão bom quanto esse. Eu acho que o mercado, falou muito bem o presidente Henrique, eu sou sócio de uma empresa de short stay. Nós temos uma empresa em sociedade, inclusive com outros amigos que são também membros da BMI, nada diretamente ligado à associação, mas pelo envolvimento da associação, montamos há 2 anos atrás uma empresa que faz esse trabalho. A gente chama de co-host de uma Airbnb. O que é o co-host? Tem uma ligação direta com a Airbnb, então quem faz com a Airbnb pode se deslocar para regionalmente as nossas ferramentas que funcionam em algumas cidades da qual a gente tem esse trabalho para o short stay. O que é o short stay para quem está acompanhando? É locação para temporada, seja para negócio, seja para turismo. Nós temos na minha região uma pegada muito forte de negócios e de turismo, porque eu tenho inclusive escritório, uma filial na praia, no litoral norte do estado de São Paulo. Estou localizado em São José dos Campos, que é uma cidade de muitos negócios e indústria, uma cidade muito industrial, e ao mesmo tempo temos um ambiente turístico. E vendo só crescer esse mercado. Mas é o que o presidente Henrique falou, é gestão. O processo só vai, do processo antigo que a gente tem de flat, locação individualizada, está mudando completamente por conta da gestão, de como você faz o trabalho de atendimento a esse proprietário, de como você faz o cuidado que você tem com os apartamentos, a estruturação dos apartamentos, como é que você oferece isso, de que maneira esse processo tem um cuidado na entrada e na saída, para que o proprietário também se sinta estimulado a ter um imóvel entregue, conservado e em condições para próximo cliente que está chegando. Então, e é um processo de intensa troca. Nessa intensa troca, com qualidade no processo, você traz essa rentabilidade de 1.2, 1.0, 1.1 do quê? Sobre o valor de venda. Então, nós temos uma rentabilidade melhor quando você pratica a locação short stay, a locação para temporada, misturada com o convencional. Tem aqueles proprietários que vão fazendo também locações convencionais e tem a locação por temporada. Quando você faz esse mix entre as duas coisas, o proprietário consegue ter, proprietário de imóvel para locação, proprietário investidor para esse negócio, consegue ter uma rentabilidade melhor se ele só deixasse na locação convencional. Locação convencional, aquela tradicionalmente acima de 1 ano. Essas locações acontecem 5 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses, depende da pegada turística ou comercial de cada cidade. E isso vem crescendo. Os grandes centros estão se acostumando, porque as cidades estão aí, concorrem muito com a rede hoteleira, né? Porque a rede hoteleira não dá conta, muitas vezes não dá conta, e você tem aqueles proprietários que vão se estimulando a investimentos nessa área, exatamente porque a estrutura hoteleira não vem para tanto, inclusive em alguns momentos é mais caro, esse produto consegue ser competitivo com a rede hoteleira, olha só, e mais rentável para o proprietário do que a locação convencional. Com isso, cresce. Apesar de algumas críticas relacionadas ao Airbnb, que alguns proprietários estão colocando, é uma outra pauta, é um outro debate aí, que a gente eventualmente não vamos entrar, mas mesmo com essas questões do Airbnb, tendo alguma resistência, alguns prédios estritamente residenciais colocados na sua convenção, consegue o proprietário hoje, com ferramentas corretas e de apoio à gestão, fazer com que esse ambiente short stay cresça e com rentabilidade aos seus investidores. E complementando, acho que muito bem colocado, é a questão da convenção. Tem que ter muita atenção hoje na convenção do condomínio. Sim. Porque eles podem proibir. Esse prédio que nós estamos entregando, quando eu fiz a convenção, eu já fiz voltada para o Airbnb, para a alocação de short stay. Quer dizer, então, surgindo a possibilidade, participando desde o início, já faça a convenção nesse sentido e termina com esse problema. Os investidores que estão construindo novos prédios, a ideia é que já, como fez o próprio presidente no seu negócio, já nasce com a convenção preparada para isso. O que eu me referi foi aos prédios antigos,
que tem um grande conflito de uso de proprietários que querem melhorar sua rentabilidade, só que estão em prédios antigos, não têm a convenção e entram em conflito com o síndico, com demais moradores e vira realmente uma situação muito desconfortável para quem está morando em moradia estritamente residencial. E hoje já está claro, inclusive por decisões do Tribunal de Justiça, que já definiu se a convenção determina finalidade unicamente residencial, o Airbnb é entendido como finalidade comercial e não pode conviver com esse ambiente. Aí realmente fica o proprietário proibido. Então hoje, o cuidado na hora da largada, se fazer empreendimentos que tenham uma convenção clara para essa finalidade. Perfeito. A gente está falando de uma realidade contemporânea, né? O mercado se transformou. Até porque o mercado ele é cíclico, né? A gente se transforma, assim como a vida, assim como tudo. Então, nesse contexto, a gente tem aí o Henrique com mais de 40 anos, né, de empresa, ali a família do Alfredo também, o Alfredo com quase 80 anos também de vivenciando... Eu não, de empresa. Sou terceira geração. Por isso que, Brincadeira. Porque ele tem, na verdade, ele é um vampiro, gente. Então, vocês vivenciaram muitos ciclos, né? A gente acabou de falar aqui de aplicativos de aluguel por temporada, que até, sei lá, 10 anos atrás ninguém nem falava, né? Ninguém nem falava. Então é uma transformação dentro do próprio mercado. O que vocês, né, dentro da associação e pela experiência dentro do mercado imobiliário que vocês têm durante décadas, é mais desafiador para o mercado a adaptação hoje? Quais são os desafios da adaptação do mercado na atualidade, na visão de vocês? Gestão de pessoas. Eu acho que a gente entender que o grande desafio somos nós mesmos, né? Entender as pessoas, entender suas diferenças, entender suas culturas, fazer com que tudo isso seja muito próximo da realidade que nós queremos chegar. E tentar padronizar. Entender todas as diferenças e tentar padronizar o processo. Então, gestão de pessoas hoje, só para dar uma ideia, nós temos 175 colaboradores dentro da minha empresa, das locações e vendas. E hoje a gente tem muita diferença na forma de pensar. Então, aquela gestão que se fazia antigamente é completamente diferente da que se faz hoje. Hoje a gente senta, conversa, debate, o que tu estás vendo, o que está acontecendo, onde tu podes melhorar, onde tu podes fazer com que a empresa melhore. Quer dizer, isso é um desafio de ter pessoas capacitadas o tempo inteiro, voltadas com o pensamento de entender quem está sentado do outro lado. Para que quando chegue o cliente da locação, ou o proprietário, ou quem está querendo alugar, o inquilino, né, o locatário, ele possa compreender as necessidades, captar tudo aquilo que ele está dizendo. Sabe, antigamente tinha aquelas professoras de português que faziam interpretação de texto. Hoje nós temos que interpretar muito mais as pessoas, entender muito mais as pessoas, para a gente poder ter um resultado. E outro grande desafio, obviamente, é a questão da inteligência artificial, e que eu acho que a gente pode debater mais tarde sobre isso, mas eu acho que é um grande desafio. Eu concordo também com o presidente Henrique. Lidar com gente, né? Lidar com a gente, Nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Mas a nossa função é essa. A nossa função é essa. As pessoas primeiro têm que saber, nós vamos lidar com as pessoas. E as reuniões da BMI é muito isso também, para a gente entender a melhor maneira da gente, primeiro, se conversar entre nós, nas nossas estruturas, por uma estrutura grande, por exemplo, como tem a do Henrique, com 175 pessoas, eu também tenho o mesmo volume de pessoas lá, é bem parecido à estrutura minha com a dele em termos de pessoas. Então, as pessoas se conversarem, as estruturas de locação, para quem tem todas essas etapas, né, locação, vendas, né? Vendas de imóveis usados, tem uma linguagem, Maurício, a venda de imóveis de lançamento, né, Grauben, tem uma outra linguagem completamente diferente, linguagem que eu falo interna, sim, de processo de venda, né? Condomínios é outra, nós temos também administração de condomínios, administração de imóveis de short stay, então são vários tipos de processos e lidar com a legislação.
Eu diria a tecnologia é importantíssimo. E lidar também com a legislação de um país que costumeiramente mexe muito com o nosso dia a dia. Nós estamos aí com a reforma tributária, que está já mexendo com as nossas estruturas. Imagina, essa reforma, embora seja ligada ao consumo, né, o IBS, o CBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a contribuição sobre bens e serviços, tanto a estadual como federal, vão mexer nas nossas estruturas profundamente. E isso precisa de entendimento, e toda hora é um choque para a gente. Toda hora mexer com isso. Para isso, inclusive, a associação, né, Henrique? Nós fomos discutir, debater com... Então, você para um processo importante, onde a economia vem andando para poder entender o que o governo federal está querendo, dizendo para o mercado, isso vai ser bom para a sociedade. Vamos então entender se isso é bom para a sociedade mesmo, e nem sempre é bom, porque precisamos fazer uma intervenção fortíssima para trazer os redutores. Foi um trabalho da BMI, de trazer redutores importantes para a sociedade, porque aluguel é a primeira moradia de milhares de brasileiros. Antes da compra, antes do imóvel popular, antes do imóvel da praia, antes do imóvel de lazer no campo, né? É a primeira moradia. Como isso pode não atingir de maneira tão direta? Então, isso aí, esses ineditismos, essas surpresas do ambiente tributário, do ambiente econômico, nos mexem com profundidade. Então, toda hora nós temos que estar conversando com os nossos pares no Congresso Nacional, para poder, como a ADEME se organiza, né? E por isso também nós temos uma organização nacional para a gente conversar. Vivemos num país, né, democrático, precisamos conversar com as forças democráticas, nossos políticos, para dizer, olha, pensamos assim, cuidado com o mercado, que vocês vão prejudicar a locação. Acho que é importante isso você que é falar que a fundamental. BMI tem um braço Muito importante. no Senado, nós temos. um funcionário específico para ficar lá em Brasília, acompanhando essa movimentação, se pronunciando em nome do setor, defendendo os interesses do setor. Nós costumamos dizer que a gente tem um lobby do bem, porque estar em Brasília é uma necessidade, né, presidente, da gente poder ter uma sinergia, porque os deputados e senadores, na sua maioria, não entendem o nosso mercado. Quem entende o mercado somos nós aqui, que fazemos o mercado, que é que vocês podem passar de informação para não fazer besteira. Com relação à locação, vou dizer aqui com todas as... iam fazer uma enorme besteira com o setor de locação. E aí intervimos para colocar ali um redutor de 70% nas locações convencionais, 40% sobre a alíquota, tá? Para facilitar um pouquinho aí o entendimento de todos. Ou seja, 40% sobre as locações nossas para temporada e 70% sobre as locações convencionais, que é o redutor. E mesmo assim não temos alíquota ainda. O mercado não recebeu ainda a informação da alíquota definitiva para que a gente possa praticar, fazer cálculos, etc., para emitir nota fiscal agora em dezembro. Era para ser, inclusive, agora esse mês. Mudou para ter começado. Então é um processo que... Sim, dando fecho à sua pergunta. Gente, tecnologia, acho que tem, e essas questões que mexem muito com o nosso dia a dia, atrapalham o mercado inteiro, atrapalha o mercado de construção, impacta as pessoas, porque isso pode produzir resultados de encarecimento lá na ponta. Reformas tributárias mal feitas, mal preparadas... Aumenta tudo. E além disso, amanhã todos nós estaremos indo para Brasília, que o nosso encontro vai ser agora dia 20 e 21 em Brasília, e no dia 19 teremos um encontro jurídico, exatamente para fazer debates importantíssimos na relação de mercado. Quantos advogados estavam? Não me lembro quantos advogados tinham. Acho que tinham quase 80. Estamos batendo um recorde de advogados, só os advogados dos associados. Quer dizer, a importância do acontecimento do encontro que vai ser refletido lá na frente. As decisões que saem daqui acabam sendo decisões que vão ter impacto na nossa economia do mercado imobiliário na sequência. Porque eles estão trabalhando bastante, né? Os advogados estão trabalhando ultimamente, estão com muita demanda. Estão felizes, né? Por isso aí o sucesso de número de integrantes do evento jurídico. É muito rico esse debate, é muito importante essa visão assim, que a BMI tem de tentar resolver problemas que ainda não aconteceram ou já estão acontecendo, que vai ser refletido nos próximos meses, nos próximos anos.
é muito importante. Isso é um aperfeiçoamento, inclusive, da nossa estrutura na BMI, porque é difícil os advogados se reunirem nacionalmente para debater o mercado imobiliário. Olha que interessante, se criou um grupo são os advogados, está indo da Grauben, está indo meu, está indo do Henrique. No meu caso, está indo meu sócio. Está indo do seu sócio, né? Que também tem formação jurídica, Sim. né? Ele é advogado por formação, Sim. né? Ou seja, bom, aqui nós temos do nosso lado aqui o irmão do Henrique, que é o nosso diretor jurídico, é o organizador desse evento jurídico. Ele faz toda a organização. Aliás, parabéns ao Daniel Firusotto, que faz um trabalho brilhante nesse trabalho de organizar os advogados com temas nacionais. Ou seja, isso vem de 3 anos para cá, é uma prática com tanta coisa que se muda, que os próprios advogados atônitos precisavam se alinhar para conversar nacionalmente como é que os tribunais estão decidindo nos seus estados, como é que a gente pode ter um pensamento único para poder ajudar e colaborar no processo de alinhamento daquilo que está acontecendo estadualmente para que a gente possa ter discussões de alto nível com relação à legislação que nos une, a legislação que acontece por todo o país, que às vezes tem uma decisão de um juiz que não é a mesma de um outro estado, e isso é frequente. E a gente precisa debater, buscando soluções, argumentos jurídicos, técnicos jurídicos que sejam sustentáveis, e aí a gente tem uma posição única para que a gente possa ter mais segurança jurídica. Perfeito. A gente está quase chegando ao final do nosso podcast, o nosso Papo Imobiliário, mas não tem como a gente não tocar no assunto, inclusive que o Henrique falou sobre a questão de inteligência artificial, tecnologias. Como é que vocês, né, enquanto associação, conseguem visualizar essas adaptações que acabam sendo impostas ao mercado, né? Nem uma questão de escolha mais, né? Acabou que todas essas questões tecnológicas foram impostas. Ou você começa a visualizar essas alternativas, ou você vai ser um que vai ser cortado. Pelo menos é o que... Não sei se a minha fala está sendo polêmica ou não, mas eu estou visualizando nesse sentido, né? Ou a gente começa a se adaptar, ou o mercado começa a se adaptar, ou pode ficar para trás. Ou estou sendo exagerado? Não, eu acho que a verdade é exatamente essa, né? Mas eu acredito, teve um evento de alguns anos passados que surgiu uma imobiliária dizendo que era completamente digital, né? E isso, todos nós ficamos nos olhando e dizendo, opa, gente, vamos começar... Vamos trabalhar lá do Havaí, né, de manhã. A gente só está trabalhando... Vai ter sede física. E só para dar uma ideia... Andar de lancha no Rio Negro. Meu escritório é na praia. Na praia. E todos nós começamos a buscar e achar novas alternativas para que a gente pudesse ter um melhor desempenho, um melhor custo, atendendo às necessidades de quem estava querendo locar. Quer dizer, e realmente isso foi um movimento que não foi de uma empresa, foi um movimento nacional. Acho que todo mundo foi para o mesmo caminho, na busca de alternativas, a gente indo para a China, Estados Unidos, Vale do Silício, sabe, aquelas coisas, todo mundo à busca de novas informações. E uma das coisas que a gente tem, infelizmente, compartilhado bastante dentro da BMI é isso, tá? Então, hoje, praticamente, a gente usa um sistema, a grande maioria das empresas usa esse sistema, onde a gente divide todo o conhecimento. O que eu faço dentro do sistema serve para ele, o que ele faz serve para mim. Quer dizer, então, a gente está sempre numa melhoria contínua, e isso faz com que o desempenho venha de forma mais rápida. Eu dou números aqui porque em 2023, 2024 eu alugava 60, 70 imóveis por mês e hoje a gente aluga 130, 140, 127, sabe? Então é uma coisa assim, a gente dobrou. Por quê? Dobrou porque eu peguei o conhecimento dele, ele pegou o meu e nós pegamos do outro. E agora já estamos aqui pegando o conhecimento dela. Então esse desafio não termina. Eu acho que isso é uma continuidade. É constante, né? É constante. A tecnologia é fundamental. Eu me lembro quando o Henrique estava falando, eu me lembro que em 1986 eu coloquei o primeiro computador dentro da minha imobiliária, e foi a primeira da nossa cidade a colocar em uma imobiliária.
E aí foi aquele susto. Aí os corretores foram embora. Ah, não do meu cliente nessa máquina. Sim, Não. tudo E fichinho. só Então, isso. eu não Os vou pôr minhas fichas aí, funcionários, não. os corretores pensaram que iam ser substituídos efetivamente, ou que isso pudesse causar um dano ali, um medo com relação a isso. Mas a grande questão é o que nós estamos vivendo hoje com a inteligência artificial. Não causou medo algum. Eu acho que nós vamos passar por etapas. A cada momento, a tecnologia avança. Né? Falamos do foguete que agora volta e volta de ré, ou seja... Foguete não dava ré. Agora dá ré. Ou seja, tecnologia pura, fazendo as coisas caminhar da maneira como está caminhando. Obviamente, nós queremos a boa tecnologia da inteligência artificial, que a gente possa pegar o melhor que ela possa nos oferecer, porque realmente a contribuição da tecnologia para o nosso serviço, para eliminar questões de entraves burocráticos, é fantástico. Hoje, assinar um contrato à distância, o cidadão está fora, e você vendeu um imóvel, e o cidadão está numa outra cidade que precisou visitar um parente, etc., mas você não perde o negócio, o construtor não perde o negócio, e principalmente o cliente não perde o negócio, com uma simples assinatura eletrônica. Hoje pode parecer até bobagem, mas quando eu implantei, os construtores lá na minha cidade, eu fiz a primeira assinatura, acho que tem uns 8, 9 para 10 anos, na nossa cidade era a primeira vez que se fazia. Né? E assim foi acontecendo. Puxa, que surpresa é essa? No fim, as pessoas não sabiam mexer, tinham que orientar o cliente a fazer a assinatura no celular. E hoje caminhamos para a tokenização dos ativos imobiliários e com a inteligência artificial permeando esse processo todo que a gente tem. Hoje, tem clientes lá no escritório, né? A gente tem uma ferramenta lá, o Henrique usa, né? Nossa, o seu Freitas, né? Minha mulher chama-se Nova Freitas, e eu tenho o seu Freitas que atende. Ele me atendeu às 2 horas da manhã, tinha alguém me atendendo. e assim, aí eu falei, não, mas eu queria continuar conversando com ele, porque ele me atendeu tão bem. Não, agora não vai dar, nós vamos ter que passar para outras pessoas. Mas ele atendeu tão bem, perguntou para mim como é que eu ia, eu falei para ele que eu ia me casar, ele falou, parabéns. Então, ou seja, às 2 da manhã. Animado. Estava precisando de alguém para ouvir o cliente. Ou seja, a gente ouve na madrugada, atende na madrugada, num sábado, no domingo. Poxa, isso tem que ser dado valor. Não é fácil, porque essas ferramentas realmente vão mudando o nosso jeito de colocar as coisas, mas em momento algum interessante, no meu caso, por exemplo, eu nunca prescindi de menos funcionário em função da tecnologia. Eu não sei se o Henrique também aconteceu isso, eu só coloquei mais funcionário, porque eu tenho uma outra linha de condução, outro tipo de trabalho a ser feito em cima da tecnologia, e mais funcionários se apresentam, né? Eu quando eu tinha 8 funcionários quando eu reiniciei uma história aí, que um dia eu conto para vocês, mas assim, hoje eu estou com quase 200 na minha equipe, eu nunca diminuí, eu tenho 29 ferramentas digitais trabalhando em diversos setores da minha estrutura, me ajudando a colaborar com os meus funcionários na minha estrutura. E é um desafio, porque às vezes tem coisas que não te ajudam, coisas que não são pertinentes, aparecem às vezes ferramentas que parecem muito boas, então precisa tomar cuidado naquilo que você vai contratar e principalmente na inteligência artificial, do que você está fazendo, como essa ferramenta vai te ajudar efetivamente. É um desafio. Lá atrás você falou, Maurício, em desafios. A tecnologia é um grande desafio que a gente tem pela frente, porque, obviamente, o sonho nosso é que, por que 29 ferramentas? Podia ser uma para resolver tudo? Quem sabe a gente chegue lá. Está caminhando, né? A gente está estourando o nosso tempinho aqui. Eu queria saber se eu podia dar uma notícia bombástica para fechar. Se for para notícia bombástica, pode aproveitar o tempo. Então, após a reinauguração aí do Tropical Hotel, a gente vai trazer o encontro nacional da BMI para Manaus. Spoiler. Vamos trazer... Notícia em primeira mão no podcast. Em primeiríssima mão. Papo Imobiliário. Prestigiar a nossa cidade, o nosso rio, o nosso ecoturismo, o nosso turismo gastronômico e trazer nomes relevantes do cenário nacional e até internacional como um convidado que está chegando aí, não é, Maurício? Ela dando várias informações aqui. Temos, então, vamos só para recapitular. Primeira informação bombástica.
Que nós vamos trazer para Manaus o Encontro Nacional da ABMI, né? Perfeito. É uma obrigação. É uma obrigação assumida. Olha que esse vídeo vai ficar na internet, hein? É uma obrigação assumida. E eu vou cumprir minha promessa de poder voltar a essa cidade, a esse Perfeito. estado. 2. Mais seguidamente. E segundo, que daqui a pouquinho você também vai ter um outro episódio do Papo Imobiliário com um convidado especial. Exatamente. Que vamos daqui a pouquinho revelar para você, não é isso, É Grauben? isso mesmo. Vou aproveitar a oportunidade para agradecer Henrique e Alfredo pela participação aqui no episódio do Papo Imobiliário. Sejam muito bem-vindos, né, à nossa cidade, que vocês possam retornar a Manaus mais vezes. Né, na verdade, vão retornar já no Encontro Nacional. Né, já é o... Não serei mais o presidente do conselho, mas estaremos aqui e se não for convidado, vou ficar chateado. Perfeito, na hora. Eu quero voltar também. Muito obrigado, Maurício. A Grauben pela honra de estarmos aqui, né? Agradecer pela presença aqui no estado de Amazonas e Manaus e ter a satisfação de ter uma associada com a qualidade que é a Lauschner aqui, que avança nos seus serviços, e com isso quem ganha é a população de Manaus, quem ganha é a população do estado de Amazonas, porque obviamente isso só vem, e encontros com a ABMI só vem melhorando os serviços que a gente presta no mercado imobiliário para a população. Perfeito. E Grauben, obrigado pela participação, né, por estar me ajudando na condução desse episódio, especificamente. É sempre muito bom recebê-la, né, ou seja como convidada, ou como mediadora, enfim, sempre contribuindo aqui com muitas informações do mercado. Tu sabe que, como em bom amazonês se diz, né? Tu sabe que eu sou confiada. Pra eu não me sentir em casa, a pessoa tem que me tratar muito mal. Mas a ADEME, assim, a Lauschner também foi uma das primeiras e pouquíssimas imobiliárias admitidas pela ADEME, né? Sim. Então, a gente procura honrar essa confiança da Associação dos Incorporadores, do atual presidente, inclusive, contribuindo com o crescimento do todo, que todos ganham. Né? Perfeito. E eu já lanço o convite para você. No próximo episódio, a gente está aqui de novo, você como mediadora, para conduzir, né, uma próxima entrevista, né, internacional. Então, posso contar contigo, Grauben? Claro, então, coloca na agenda, porque no próximo episódio você também vai estar aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Alfredo. Obrigado, Maurício. E para você que nos assiste, né, muito obrigado pela audiência. Coloca aqui um comentário, destaca aqui sobre temas que você também quer que a gente possa discutir aqui no podcast. Muito obrigado pela participação. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.